Hoje, embarcamos em uma exploração intrigante pelos meandros das páginas sagradas da Bíblia, focalizando os samaritanos. Qual o motivo de tanta aversão a eles? Este é um capítulo fascinante e significativo, revelando as complexidades das relações entre as pessoas naquela era. Antes de mergulharmos nessa jornada de descoberta, se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo exclusivo que preparamos para você. Agora, desvendemos os enigmas por trás do ódio direcionado aos samaritanos. Você já se deparou com o termo o bom samaritano? Ele é frequentemente utilizado para descrever alguém benevolente, mas poucos realmente compreendem quem eram os samaritanos na Bíblia. Eles constituíam um grupo que habitava a região de Israel após a conquista síria, sobrevivendo até a era de Jesus, com uma presença limitada nos dias de hoje. A Bíblia aborda várias histórias envolvendo os samaritanos, e a animosidade entre judeus e samaritanos é um tema recorrente nos evangelhos. Para compreender a origem dos samaritanos, devemos retroceder aos dias dos reis de Israel. Após o reinado de Salomão sobre os israelitas, seu filho Roboão tomou decisões imprudentes no século X, precipitando a corrupção e o pecado em ambos os reinos, apesar dos alertas dos profetas enviados por Deus. Como consequência, Deus proclamou que seriam conquistados por outros povos. O reino do norte sofreu mais, com uma linhagem de governantes ímpios. Em 722 a.C., os assírios conquistaram o reino do norte de Israel, levando muitos israelitas como cativos para a Síria. No entanto, alguns permaneceram na terra, casando-se com estrangeiros. Essa fusão de judaísmo e gentilidade deu origem aos samaritanos. No ano de 586 a.C., o reino do sul de Judá sucumbiu ao Império Babilônico. Os primeiros registros bíblicos dos samaritanos estão nos livros de Esdras e Neemias, do século V a.C. Nessa época, o Império Persa substituiu a Babilônia como potência regional. Neemias, um judeu, obteve permissão do rei persa para reconstruir Jerusalém, mas os samaritanos locais se opuseram, criando conflitos narrados em Neemias 4:1-14. Este antagonismo marcou o início de uma longa hostilidade entre judeus e samaritanos na antiguidade. Samaria, capital do antigo reino do norte de Israel, situava-se entre a Galileia ao norte e a Judéia ao sul na época de Jesus. Atualmente, a região de Samaria está no norte da Cisjordânia, onde alguns poucos samaritanos ainda residem, mantendo sua fé baseada no Pentateuco e no Monte Gerizim. Por que os samaritanos eram tão repudiados na época de Jesus? Eles eram amplamente desdenhados pelos judeus devido a diversas razões. Primeiramente, eram vistos como uma mistura de israelitas espiritualmente corrompidos e estrangeiros pagãos que desenvolveram uma religião considerada herética pelos judeus. Os samaritanos tinham seu próprio local de adoração no Monte Gerizim e uma versão única dos 5 livros do Pentateuco, rejeitando os escritos dos profetas e as tradições judaicas. Ao retornarem para reconstruir Jerusalém, os judeus encontraram resistência dos samaritanos, intensificando a hostilidade entre as duas facções. Para os judeus, um samaritano era mais desvalorizado do que um gentio, visto como um mestiço que contaminava a verdadeira religião. Essas diferenças teológicas históricas provocaram uma divisão profunda e duradoura entre judeus e samaritanos na época de Jesus. Os samaritanos também retornaram do cativeiro na Babilônia. Embora sua interpretação das Escrituras fosse diferente da interpretação judaica da época, os samaritanos pensavam em si mesmos como judeus. O estopim das tensões ocorreu quando os judeus iniciaram a construção do segundo templo de Jerusalém. Os samaritanos mostraram seu interesse em participar desta importante obra. Porém, os judeus não permitiram, pois não consideravam os samaritanos judeus de fato. A partir daí, confrontos entre esses grupos frequentemente terminavam em violência e morte. Mas, afinal, quem era o bom samaritano? Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas ou histórias para transmitir ensinamentos espirituais. Uma de suas parábolas mais conhecidas é a do bom samaritano, encontrada em Lucas capítulo 10, versículos 25-37. Um perito na lei testou Jesus, perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ao ser questionado por Jesus, o perito na lei citou que a lei exigia amar a Deus e ao próximo como a si mesmo.
Contudo, confuso, ele indagou sobre quem seria seu próximo, Lucas capítulo 10 versículo 29. Em resposta, Jesus contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões, sendo despido, espancado e deixado meio morto. Um sacerdote passou pelo outro lado da estrada ao vê-lo, assim como um levita. Entretanto, um samaritano, ao se deparar com a cena, encheu-se de compaixão. Ele cuidou das feridas, utilizando azeite e vinho, colocou o homem em seu próprio jumento, levou-o a uma hospedaria e providenciou cuidados. No dia seguinte, pagou as despesas ao hospedeiro, comprometendo-se a cobrir qualquer custo adicional quando retornasse. Lucas capítulo 10 versículo 35. O bom samaritano não foi uma figura real, mas sim um símbolo. Jesus confrontou a ideia restrita do perito na lei sobre quem era seu próximo, utilizando o pano de fundo do ódio judaico aos samaritanos para evidenciar que todos são próximos, inclusive aqueles considerados inimigos. Jesus perguntou: e qual destes três você acha que foi próximo ao homem que caiu nas mãos dos ladrões? O perito na lei respondeu: daquele que teve misericórdia dele. Jesus instruiu: vá e faça o mesmo. A interação de Jesus com a mulher samaritana é outro exemplo notável. Durante uma parada em Samaria, Jesus repousou próximo a um poço. Uma mulher samaritana veio buscar água, e Jesus quebrou as normas sociais da época ao lhe pedir um pouco de água. A conversa evoluiu para Jesus oferecendo a ela a água viva o que saciaria sua sede espiritual. Ao discutir sobre a vida pessoal dela, Jesus revelou sua sabedoria. A mulher, surpresa, perguntou sobre a forma correta de adoração, se para os judeus ou samaritanos. Jesus enfatizou que o essencial era adorar a Deus em espírito e em verdade. Percebendo a profecia messiânica, a mulher reconheceu Jesus como o Messias, levando muitos samaritanos a crerem nele. Essas interações destacam o propósito de Jesus em inaugurar uma era na qual a adoração correta não estaria mais vinculada a um local específico ou tradição, mas sim a um relacionamento pessoal com Deus em espírito e em verdade. Jesus valorizava todos, especialmente os pobres e marginalizados, desafiando a rejeição do mundo e a opinião dos líderes religiosos. Ele ensinava que o Evangelho é para todos, não apenas para os justos, mas também para os pecadores que necessitam de arrependimento. A narrativa dos samaritanos é complexa, marcada pela opressão e aversão dos judeus devido à sua religião mista e idolatria. No entanto, o Evangelho trouxe esperança a Samaria, com os crentes difundindo a mensagem após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ao pregar em Samaria, Filipe testemunhou curas e a cidade foi inundada de alegria. A história de Samaria ressoa, lembrando-nos de que, não importando nossa origem, podemos encontrar boas notícias por meio de Jesus Cristo. Gostou de explorar mais sobre os samaritanos? Compartilhe seus comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Se você apreciou o conteúdo e deseja continuar recebendo narrativas cativantes como esta, não deixe de curtir, compartilhar com amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Que a paz e a sabedoria estejam com todos vocês.